Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Leitura bíblica. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país como é o nosso caso. O nosso país, noutro tempo, foi uma colônia. Nós comemoramos anualmente a nossa libertação do jugo colonial no dia da independência, o Dia Nacional. Assim acontecia com os israelitas. A forma milagrosa como Deus operou a salvação do seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão pelos egípcios, deu origem à Páscoa. Para eles, a Páscoa significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. A Páscoa judaica está relacionada a uma libertação nacional dos israelitas. Quando os israelitas se tornaram escravos do Egito por aproximadamente 430 anos, Faraó persistia em manter o povo debaixo da escravidão, embora os apelos de Moisés, assim como a existência de pragas com a finalidade de Deus libertar seus filhos, para Faraó dar liberdade aos israelitas, houve necessidade da intervenção de Deus. Deus teve que intervir de uma forma milagrosa. Então, o milagre da libertação dos israelitas consistiu na morte de um cordeiro cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas das casas israelitas. Os egípcios não tiveram este privilégio e foram severamente punidos, o que obrigou mais tarde Faraó a libertar o povo da escravidão. Faraó não queria, ele foi obrigado por causa das pragas e, sobretudo, a última das 10 pragas. Assim, um cordeiro morto anualmente, seguido de outros rituais, marcaram a comemoração da Páscoa judaica, que apontava para a grande libertação do povo de Israel. A morte dos primogênitos foi a última praga lançada entre as 10 contra o Egito. A palavra Páscoa na Bíblia aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 12, versículo 11, onde se diz: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nesta passagem, irmãos, Deus está instruindo o seu povo para a realização da Páscoa, que resultaria no
impedimento de morte dos primogênitos israelitas e possibilitar a libertação do povo para a terra da promessa, como Deus havia prometido a Abraão, quando disse: sai da tua terra, para a terra que te mostrarei. Páscoa, no hebraico, é uma palavra que significa passagem ocasionada pela passagem do anjo da morte pelas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Bastava haver marca do sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. As casas onde se encontrasse esse sangue, ali a morte não entrava. O sangue era contra a morte dos primogênitos, e Deus, para mostrar a importância da libertação do seu povo do cativeiro para si, determinou que o dia da saída do Egito seria o primeiro dia do ano dos hebreus, e aquele mês passaria a ser o primeiro mês deles, designado mês de Abib, o que no nosso calendário corresponde atualmente aos meses de março e abril. A partir dessa altura, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa anualmente para trazerem à memória o que Deus havia feito por eles no Egito, como o Senhor, pelo seu poder, os libertou. No Novo Testamento, a Páscoa tem como propósito uma libertação espiritual da escravidão, do pecado e da libertação física, como aconteceu no Egito. Porém, para que a libertação fosse efetivada, alguém inocente pagaria pelo pecado de todos, e este seria considerado o Cordeiro de Deus, imolado em favor dos escravos, ou seja, dos pecadores. Isto aconteceu com Cristo. Ele foi morto em nosso lugar. E agora, na Páscoa cristã, não bastaria a morte simplesmente, mas também o sofrimento. E isto aconteceu através da cruz e do derramamento de sangue. Aleluia. A morte de Jesus na cruz faz com que os crentes não sejam destruídos, pois estão sob a cobertura do seu precioso sangue. Falo do precioso sangue de Cristo. No Egito, a morte dos primogênitos egípcios resultou da falta de cobertura do sangue do cordeiro. Não só, mas também da falta da sua participação da Páscoa, da alimentação através do cordeiro que foi morto, para que se evitasse a morte dos primogênitos israelitas. Portanto, aqueles que não estiverem debaixo da cobertura do sangue de Jesus vão perecer, vão morrer, vão sucumbir,
porque não há outra forma de se escapar da condenação eterna a não ser através de Cristo. Embora Cristo queira que todos os homens possam comemorar a sua Páscoa, ou seja, celebrar a sua liberdade, a sua felicidade e paz, ainda há muitos hoje que continuam escravos do ódio, dos vícios, da agressão e de outros males. Estes mantêm a liberdade aprisionada e confinada, impedida de fazer parte do ser humano. Esta sexta-feira antecede o domingo de Páscoa, que será o domingo de ressurreição. Hoje nós lembramos a prisão, o julgamento, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus Cristo. O ministério de Jesus culminou no dia de sua morte e, nesse dia, ele cumpriu o seu objetivo, que era pagar pelos pecados de toda a humanidade. Jesus havia pregado ao longo do seu ministério de cerca de 3 anos e também havia preparado seus discípulos para formar a igreja do Senhor. Chegada a hora de cumprir o maior propósito da sua missão, que era salvar o mundo, Jesus foi na época da Páscoa judaica para Jerusalém. Ele realizou uma viagem. Entrou de uma forma triunfal. Lembramos disso no domingo passado, quando falamos sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Então, Jesus, quando chega em Jerusalém, depois que ele toma a última ceia, celebrando com os seus discípulos, ele dirige-se ao Monte das Oliveiras. Ele lá ora. E durante a oração aparece Judas Iscariotes, o traidor. Judas, com um beijo, trai a Jesus. E Jesus é preso. E depois Jesus, é conduzido a um processo de julgamentos. Em Mateus capítulo 27, versículo 24, a palavra de Deus diz: Então Pilatos, vendo que nada aproveitaria, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Amados, naquela sexta-feira, que estamos a recordar hoje também, sexta-feira, Jesus foi julgado e condenado à morte na cruz, inocentemente. Ele passou por 7 julgamentos. 3 no tribunal religioso, 3 no tribunal romano e 1 no tribunal divino. Um dia falaremos desses julgamentos. Os soldados zombaram de Jesus. Quando o Senhor foi crucificado, lá no monte chamado Gólgota, junto com 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda, os soldados dividiram suas vestes entre eles. Naquele lugar,
uma vez crucificado, Jesus escureceu o sol. E perto das 15 horas, Jesus deu um brado e expirou. Morreu. Nesse instante, diz a palavra, quando Jesus morre, houve um terremoto. Na mesma altura, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo e dividiu-se em dois. Nesse mesmo instante, vários mortos ressuscitaram na cidade de Jerusalém. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 15, versículo 37, está escrito: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando, expirava, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Marcos, capítulo 15, versículos 37 a 39. Naquele mesmo dia, José de Arimateia levou o corpo de Jesus e o sepultou no seu próprio túmulo, conforme nós podemos conferir no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Assim estava sendo sepultado o corpo de Jesus Cristo. Isto na sexta-feira. Amém. Que Deus abençoe a todos.